Olá, boa tarde, tudo bem? Tranquilo? O que a gente tem para falar, né, gente? São tantas coisas que mesmo se a gente fosse bem mais articulado ou, sei lá, tivesse muito mais conhecimento, ainda assim a gente se perderia. Mas enfim, eu tenho me preocupado bastante com as coisas simbólicas. Dentre essas coisas simbólicas, o que eu me preocupei hoje vendo, me preocupei não, assim, achei meio estranho, sabe? Não sei porque eu insisto em achar e ver coisas estranhas no Brasil. Tudo tá tão normal, as barbáries, os absurdos, as declarações estapafúrdias, os arrependimentos estão tão normais que não sei porque que eu ainda insisto em achar, em ver, me assustar com alguma coisa. E aí o nosso querido presidente, o nosso presidente, ele autorizou as devidas comemorações para o golpe, referente ao golpe militar de 64. 55 anos do golpe militar de 64. A gente está caminhando na contramão do resto do mundo. Não é possível que o mundo esteja errado e nós certos. A Itália se envergonha do seu período sombrio, a Alemanha se envergonha do seu período sombrio, o Chile se envergonha. Ultimamente a Argentina, que deu as instituições públicas, os clubes de futebol, algumas instituições, todas elas fizeram um aceno para a sociedade, dizendo que aquilo não mais acontecerá. Aconteceu sim, e não mais acontecerá. Mas a gente tem maluco aqui que ainda nega que houve ditadura militar, que houve golpe militar, e o presidente da República autoriza comemorações de aniversários. É pra rir mesmo, rir devagarzinho, porque na verdade por dentro a gente chora. Mas é para compreender tudo isso, para entender, para não se revoltar, para não fazer bobagem, para compreender, para a cabeça ficar desanuviada, a gente tem que compreender todo o histórico do Brasil, compreender esse golpe por completo, compreender o que é o Jair Bolsonaro, quem é o Jair Bolsonaro, o que representa a figura dele, a pessoa dele ali. Não essa ideia de política liberal, conservadora, mas a pessoa do Jair Bolsonaro, quem é? A gente tem que compreender isso. E longe daquela coisa de que ele é homofóbico, que ele é isso, que ele é... Não. Por que essa pessoa com essas características está presidente do Brasil? Então a gente tem que voltar lá em 2014, pegar as primeiras declarações do Aécio depois do resultado final do segundo turno, quando o Aécio não aceitou a derrota e disse que faria oposição ao governo petista até que aquele governo caísse. E aí não se preocupou se aquele governo talvez não fizesse ou não fez, mas mesmo se aquele governo fizesse uma agenda de geração de empregos, ou uma agenda boa para as relações internacionais, uma agenda boa para a segurança pública, para qualquer agenda que aquele governo fizesse, ele declarou que faria oposição contundente a isso até que o governo caísse. Então, quer dizer, não tem preocupação nenhuma com o povo, não teve preocupação nenhuma com aqueles 51% que acreditaram naquela proposta, muito menos com os 48% que acreditaram na proposta dele, que não saiu vencedora. Ele queria, porque aqui a ideia é essa, é o meu partido no poder, não é o interesse do povo, é o interesse do meu grupo político. E o meu grupo político perdeu, não interessa se a outra proposta é melhor que a minha ainda. Talvez eu tenha uma boa proposta, mas a outra é melhor que a minha ainda. Não, meu grupo político perdeu, não estou no poder, vou derrubar esse outro grupo político. Não importa se está fazendo uma agenda boa para o povo, não importa. E não digo isso que o PT tenha feito ou tivesse intenção de fazer. É que ele falou previamente, independente, a Dilma nem tinha assumido o segundo mandato ainda. Então, falou até de pedir impeachment, pedir impeachment de algo que ainda não tinha, que ela ainda não tinha assumido, ou pedir impeachment de 2 meses que faltava de mandato, do antigo mandato. Então é um escárnio. Uma pessoa dessa não poderia continuar como pessoa pública, mas continuou, até foi reeleito deputado, depois se autodestruiu e ainda assim conseguiu ser deputado. Tá bom. Seguindo a isso, o governo Dilma ficou altamente impopular, fez 2 coisas que não podia fazer, ficou altamente impopular e futuramente, que eu vou falar daqui a pouco, ela perdeu o Congresso, o presidente do Congresso, por sinal, que é muito pior. Aí o que aconteceu? Logo na sequência eu vi um programa que chamava, programa do MDB, Ponte para o Futuro. Quando eu vi o programa Ponte para o Futuro, eu já sabia que haveria o golpe. E aí articularam, fizeram, precisavam de um motivo legal, não é só querer o impeachment do presidente da República, tem que ter um motivo legal, jurídico, e eles conseguiram. A Dilma deu uma pedalada lá, que todo prefeito no Brasil faz, todo governador faz, todos os presidentes fazem, o Temer que assumiu porque ela deu a pedalada, deu diversas,
Mas aí esse é um motivo legal, se alguém quiser reclamar disso, é proibido pisar na grama. A gente derruba árvores, derruba a floresta inteira. Ninguém faz nada, mas é proibido pisar na grama. Aí o cara não gosta de mim, viu pisando na grama, me denuncia porque viu pisando na grama. E deixa de denunciar o cara que derrubou a árvore, que desmatou, que poluiu o rio e tal. Então tinha um motivo legal? Teve. Então denunciaram a Dilma por isso, fizeram pedido de impeachment e entregaram por Cunha, que era o presidente da Câmara. Era o Maia da época. O Cunha pegou e engavetou. O PT era com eles, era tudo aliado, e o Cunha deixou lá tal. Depois veio as denúncias contra o Cunha. E quando chegou na comissão de ética lá para a cassação dele, o PT foi e não ficou do lado dele, ficou contra ele. E aí passou o pedido pela comissão de ética e passou para ser votada a cassação dele. Aí ele, em represália a isso, pegou e colocou o pedido de impeachment em votação, colocou em pauta. Então quer dizer, se o PT tivesse ficado do lado dele, naquela votação, até hoje a Dilma teria concluído o mandato. Mas, como o PT ficou contra, então ele foi lá e colocou como represália ao PT o pedido de impeachment da Dilma, que estava na gaveta dele há meses. Então, quer dizer, não foi nada pelo povo, não foi nada porque a Dilma pedalou, foi porque a Dilma foi contra ele. O partido da Dilma foi contra ele, não apoiou ele. Então o interesse do povo nunca prevaleceu nesse país, nunca. Nunca prevaleceu. É só quando não dá mais para eles, que aí eles, por motivo deles, como foi o caso do Cunha. Então aí eles colocaram o Temer no poder, que segundo a Lava Jato era um quadrilheiro há 40 anos, era uma pessoa que estava no comando dos crimes no Brasil. Só a Lava Jato sabia, mas pouco fez por isso. Então ele assumiu, e aí muito impopular, uma gestão ruim, fez ressurgir quem? O Lula. O Lula como uma possibilidade de ganhar até em primeiro turno. Aí houve a intervenção jurídica no processo político. A Lava Jato agiu, tinha motivações para condenou o Lula e prendeu o Lula para o Lula não ganhar eleição. Não porque o Lula tinha um triplex ou um sítio ou não sei o que. Tem gente que tem apartamentos com 50 milhões de dólares. Vocês ouviram, como disse o Barroso, vocês ouviram o áudio, vocês viram a corridinha com a mala de dinheiro, vocês viram o triplex com 50 milhões, o apartamento, a cobertura com 50 milhões de dólares lá dentro. E ninguém foi preso, ninguém está preso daquela gente. Aí prenderam o Lula porque o Lula tem um apartamento. Mentira, não é verdade. Ah, não é motivo para prisão? Marcelo? É motivo para prisão. R$10 é motivo para prisão. R$10 é motivo para prender o Lula. Mas ninguém prendeu o Lula porque ele tem um apartamento ou um sítio ou qualquer coisa. Prenderam o Lula para não interromper o projeto do golpe. E aí, beleza, prenderam o Lula. Mas prenderam o Lula e quem a gente vai colocar então agora para o povo abraçar, para continuar a nossa proposta, para implantar nossas ideias de destruição da Previdência, de destruição do trabalho com a reforma trabalhista, tudo isso? Quem a gente vai colocar? Quem? Não temos. O PSDB, que era a grande oposição há anos, se autodestruiu nesses últimos 4 anos. O Ciro não é da banda deles, não foi aceito, então não tinha ninguém. Aí a gente precisa de um fantoche, então vamos colocar um fantoche. A gente faz o governo aqui por trás, mas coloca um fantoche na linha de frente. Quem é esse fantoche? Quem está aí nas redes sociais falando bobagem? Quem quer popular com os radicais, que a gente pode radicalizar, fazer um processo na internet e ganhar eleição? Aí surge o Jair Messias Bolsonaro, que vivia nos programas de televisão falando barbaridade contra as mulheres, barbaridade contra todo mundo, falando que tinha que matar os rivais, fuzilar em praça pública e fuzilar ex-presidente, falando um monte de radicalidades. Aí falava a língua de uns radicais de internet, né? Porque no Brasil tem radical de internet, né? Aí os radicais de internet abraçaram a causa dele, fizeram todo aquele esquema nas redes sociais, como uma coisa ridícula, esdrúxula, vergonhosa para nossa história, uma segunda mancha na nossa história e talvez nas proporções, não é em proporções de mortes, mas em proporção de vergonha ao que foi a ditadura, essa eleição nossa, esse grande golpe. Mas ainda assim, a única opção que eles tinham, o Jair Bolsonaro, era algo tão sem controle, tão mal acabado, tão esdrúxulo, que se deixasse o Jair Bolsonaro ir para os debates, fazer o processo eleitoral comum, eles sabiam que o Jair Bolsonaro ia fazer bobagem e ia perder. Então eles falaram, a gente tem que tirar ele da rua. E como tira ele da rua? Vai ficar resfriado, ele não vai no debate porque está resfriado, ele não vai... Então arrumaram aquela tragédia lá em Minas Gerais. Eu não sei se a facada existiu realmente. Eu sou ignorante, eu gosto de passar vergonha em redes sociais. Então eu quero passar vergonha aqui de dizer, a facada não existiu. Mas mesmo se ela existiu, mesmo se uma lâmina perfurou o corpo do Jair Bolsonaro ali, foi tudo de comum acordo, todo um processo, como foi eu não sei, pode me xingar, não termine de ver o vídeo, o que você quiser. Mas que pra mim foi tudo armado para tirar o Jair Bolsonaro da rua. Tiraram, e aí
O Jair Bolsonaro ganhou a eleição por clamor popular. Olha, o homem que nos representa, tentaram matar, tentaram fazer isso, tentaram aquilo, e aí ele ganhou a eleição. Então aí agora esse homem está no poder, e essa gente que fez todo esse processo para o homem chegar ao poder tem que bancar essa cria, tem que, não sei, não tenho uma palavra para dizer, tem que, sei lá, tem que aguentar agora. O homem é uma cria deles, então sustentem aí o que vocês fizeram, aguentem, vão ter que carregar essa cruz. Na verdade, o Jair Bolsonaro é isso. Achei a expressão. O Jair Bolsonaro é uma cruz que Onyx, que Guedes, que Moro vai ter que carregar, porque o Jair Bolsonaro é uma cria desse grupo político de empresariado e dessas cabeças pensantes que fizeram um processo para tirar quem estava no poder, mas que não tinha um nome para representar no voto. Arrumaram esse radical, esse maluco, colocaram lá, e agora esse maluco está aí com poder, com microfone, podendo fazer reunião com o homem mais poderoso do mundo, com o presidente da nação mais poderosa, fazendo não sei o quê, arrumando conflitos, falando bobagem nas redes sociais. Não sei se essa coisa das redes sociais, não sei se houvesse Twitter na época do Lula e do FHC, se o FHC faria essas babaquices na internet, se o Lula faria também, mas enfim, é ele que tem agora, ele tá falando, e essa gente vai ter que aguentar, e nós vamos ter que passar essas vergonhas, somos nós que elegemos ele, independente. Se eu não votei, mas a sociedade no meio em que eu faço parte, foi quem elegeu, foi quem aceitou esse tipo de coisa, então bora pra frente. E o caso do Temer era totalmente irregular, a prisão totalmente absurda, arbitrária. Ele não é condenado, não alegaram que ele talvez pudesse atrapalhar as investigações, ou que ele estivesse obstruindo as investigações, ou coagindo testemunhas, então não tinha um motivo legal, não apresentaram um motivo legal para a prisão dele. O que fizeram ali é arbitrariedade. É como você saber, por exemplo, que eu sou um traficante, então tem indícios que eu sou um traficante. Aí você me indicia ali, está investigando e tal, mas de repente você não me pegou com prova nenhuma, você não me pegou tentando fugir, tentando apagar provas, nada, e simplesmente você olha para mim e fala, vamos prender esse cara aqui e deixar ele preso. Não é assim que funciona. Tem que haver uma condenação, tem que haver um flagrante, tem que haver alguma coisa legal. Pode sair por aí prendendo as pessoas porque a gente quer que prenda, ou porque a gente tem certeza, como eu tenho certeza, que o Temer é um criminoso. Tem que ter a condenação legal, ou um motivo que esteja previsto em lei para a prisão, não simplesmente porque um determinado juiz quer, ou uma determinada operação quer, ou porque o clamor popular quer. Não é assim que funcionam as coisas. E o nosso querido Bolsonaro é uma cruz que nós vamos ter que carregar. Tanto nós quanto eles, se é que existe nós e eles. Agora todos nós somos um só. Vamos carregar essa cruz aí, é nossa. Um abraço, até depois de amanhã, não sei. Bom dia.